Olá, que bom mais uma vez contar com você aqui em mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o Vitor Mussi, que é diretor do Hospital Geral de Guarulhos, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Vitor. Nada, são sempre as ordens. Vitor, vamos falar então sobre as obras da unidade. Hoje, me dá um panorama de como que está a situação do HGG em relação à obra hoje. A obra, a gente já terminou a primeira fase dela, né, que foi a nova emergência, e a gente começou a segunda fase com a reconstrução, né, a reforma da parte mais antiga do hospital. Hoje a gente já deve estar aí com quase 60%, 70% dela concluída. É uma fase difícil, porque a gente tem que fazer a obra com o hospital funcionando, e aí esses remanejamentos de enfermaria, de pacientes, realmente são muito complicados, mas eu acho que logo, logo a gente vai estar com todo o hospital reformado já. Você assumiu a direção da unidade em janeiro de 2021, né, Sim. junto com o início do governo Vladimir Garotinho. Qual o diagnóstico que você faz, ou a comparação que você faz do HGG que você pegou e do HGG que está hoje? Aí eu vejo o HGG de uma forma, na verdade eu não consigo nem comparar, eu acho que são dois hospitais distintos, né? Até porque quando a gente pegou no meio de uma pandemia e a gente continuou a pandemia lá dentro, sem condições de melhoria, assim, e vendo o hospital no caos que estava, mas logo assim que a gente conseguiu essa ajuda do governo do estado com a verba que veio, as obras modificaram completamente o panorama do hospital. Hoje eu vejo dois hospitais distintos, é difícil até de comparar. Hoje a gente vê um hospital com acolhimento um pouco melhor, com instalações mais dignas, o que nos possibilitou, pelas instalações mais dignas, colocar protocolos de atendimentos um pouco mais humanizados, coisas que não tinham, e isso, obviamente, essas mudanças vão gerando resultados, obviamente, muito melhores. Na verdade, é uma cascata, né? São processos e protocolos que vão gerando bom atendimento, que vão nos permitindo a gerar mais processos e protocolos e por aí vai. Tem muita coisa a melhorar, né? A gente veio de uma cultura de atendimento lá realmente muito desgastada e a gente está tentando, obviamente, junto com a obra, tentar mudar essa cultura de atendimento lá. E em relação ao pessoal, Vitor, o número de médicos, enfermeiros, enfim, toda a equipe de um funcionamento hospitalar é suficiente para o tamanho do HGG, para o tamanho não só de estrutura de atendimento que se passa por lá? Hoje mas assim, a gente tem tentado estudar isso dinamicamente sempre, porque como o HGG aumentou de tamanho, como ele aumentou o acolhimento e acabou melhorando um pouco isso, a gente tem percebido uma procura maior ao hospital. E aí a gente tem realmente pautado essa coisa do RH de acordo com o atendimento. E a gente tem sempre conversado com a fundação e, quando é necessário, a gente tem buscado mais profissionais para atender lá. Hoje, no momento, a gente acha que está justo, que está bacana o atendimento, mas a gente nunca deixa de estar vendo números, vendo realmente se é necessário colocar, ou às vezes até tirar, quando a gente consegue colocar um protocolo em que melhora o atendimento, e aí a gente acaba vendo que o RH está demais. Mas a gente está sempre vendo isso, o estudo é dinâmico. Todo mês, 2 em 2 meses, a gente está vendo, tá bacana, tá precisando de alguém aqui, alguém ali, vamos criar um protocolo aqui, vai precisar de colocar alguém aqui. Essa dinâmica tem acontecido sempre lá. Agora, uma coisa que sempre era questionado na HGG era o fato de chover dentro da emergência, né? E já fez a obra da nova emergência, já passaram por teste de fogo, já choveu bastante, não está mais chovendo dentro da HGG? Não, não, graças a Deus não. Era uma coisa, se não fosse tão trágica, era até engraçado, né? Porque quando chovia, todo mundo se ligava. Ó, a gente via a previsão do tempo, né? Porque a gente tinha que botar os baldes. E aí o HGG era repleto de baldes embaixo de goteiras. E eram muitos baldes. E hoje é muito legal que quando começa a chover, a gente nem lembra mais que o HGG poderia ter algum tipo de problema. Não tem, graças a Deus, mais chuva nenhuma. Aquele telhadão lá acabou completamente com esse problema que era bizarro. Era bizarro. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de atendimento. O hospital é porta aberta, é SUS. Todo mundo que tem algum tipo de emergência pode chegar até o HGG. Mas há um filtro, tem especialidades que ficam ali, outros vão para outros hospitais. Como que funciona essa logística do atendimento hospitalar? Isso é uma coisa que a gente está até tentando melhorar esse fluxo da rede de urgência e emergência da cidade, porque o HGG ele tem que ser usado como hospital de média e alta complexidade.
E a gente, infelizmente, a gente tem atendido muita gente de baixa complexidade, até porque é o novo, é o bacana, e essas pessoas têm evitado de ir para as UPHs, por exemplo, que acolhem muito bem as pessoas com doenças e situações de baixa complexidade. E isso realmente, às vezes, está sufocando o HGG. E é até um apelo que a gente sempre faz quando a gente tem essa oportunidade de avisar a população que está com aquela dor que acha que não é nada de sério, é uma pressão alta, é uma dor na coluna, tem que procurar as UPHs. E aí, quando as UPHs detectam que aquilo ali não é de baixa complexidade, que pode acontecer, um erro de julgamento do próprio doente, porque ele não é médico, eles vão detectar e eles vão encaminhar o HGG. Essa demanda livre de qualquer coisa para o HGG realmente tem atrapalhado um pouco. E a gente tem tentado, junto com a assessoria de comunicação, chegar à população para tentar esclarecer isso deles. E quando chega lá, a gente tem realmente a parte de acolhimento de emergência, da parte clínica, né? O trauma fica com Ferreira. E agora, coisas, especialidades que nós não temos, a gente obviamente estabiliza o doente e pede ajuda aos hospitais contratualizados, que vão, obviamente, em cada segmento, vão nos dar essa ajuda especificamente. Então, a cirurgia cardíaca, a cirurgia oncológica, a própria oncologia clínica e outras especialidades, a gente estabiliza o doente quando ele chega numa emergência clínica e aí a gente, obviamente, coloca no sistema para que ele seja absorvido em hospitais mais qualificados para o tratamento específico. Agora, recentemente eu cheguei a ler alguma coisa de atendimento odontológico que retomou no HGG. Isso não chama atenção para, às vezes, para as coisas mais simples, porque pô, se atendimento odontológico é ali na unidade, tudo pode ser ali também. Primeiro, eu queria que você falasse sobre a retomada desse atendimento, que era uma cobrança constante na Câmara, inclusive, eu que cubro muito a Câmara, vereador da base, vereador Cabalocimar, fazer uma cobrança ali em relação a essa questão do atendimento odontológico. Queria que você me explicasse o que aconteceu para suspender e para voltar, ou se realmente suspendeu, como que foi esse processo, mas também se não é um caso que chama a atenção, porque é o que eu estou falando, se uma dor de dente eu posso ir lá, com uma dor de cabeça eu não posso. Na verdade, esse questionamento todos fizemos dentro do governo, mas o atendimento odontológico de emergência era feito no PU de Guarulhos, que virou o Hospital da Criança. E aí, enquanto a gente está fazendo essas mobilizações, essas reformas, inclusive também nas UPHs, ele estava sendo feito na Saldanha Marim, que também fechou para a obra. E aí a gente ficou sem emergência odontológica nenhuma. Baseado nessa emergência, inclusive da cobrança, precisava temporariamente de um local, um espaço para que fosse acolhido. E, infelizmente, o melhor lugar com estrutura nesse momento para acolher enquanto a Saldanha Marinho não volta seria o HGG. O que esbarra realmente nessa contramão nossa de querer tirar as coisas simples de lá, mas no momento e temporariamente teve que ser lá por não ter outro local que tenha a estrutura que o HGG tem, por mais que esteja em obra, para acolher essas emergências odontológicas. Findada a obra da Saldanha Marinho, essa equipe que está lá volta para o Saldanha Marinho e o governo, a fundação, está estudando um outro local para ter emergência também em Guarulhos, para ficar os dois polos. Não ficará em tese no HGG, não. Só ressaltar que dor de dente é simples quando você não está sentindo, né? Porque na hora o negócio é que atormenta a pessoa, né? Não, isso aí é até uma determinação do prefeito que exista esse acolhimento de urgência, porque realmente dói, dor de dente dói. As pessoas que não têm condições de ir a um consultório particular, elas têm que ter o poder público acolhendo isso, porque a qualidade de vida da pessoa que sente dor de dente e não tem como tratar é péssima. Tem que ter acolhimento, sim. Agora, nós falamos lá no início da nossa conversa em relação à obra, Vitor, e a gente citou, você falou em 60%, 70% da obra concluída do prédio do HGG. Mas tem outro prédio sendo construído lá, que é em relação ao centro de hemodiálise, que vai ser inaugurado ali também. Quando que aquela área do HGG vai ficar sem obra, com tudo pronto? De uma maneira geral, acho que... é claro que obra é obra, né? Obra tem que passar pelos intempéries dos aparelhos que não chegam, que ficam atravancados em portos, não sei o quê, é a chuva que bate. Então tem muitos fatores, existem muitos fatores que acabam freando um pouco essa velocidade. Mas eu acredito, eu apostaria que de agora, daqui a uns 6 meses, a gente não vai ter mais canteiro de obra lá, não. Estou muito confiante nisso. Então a gente está falando ainda do primeiro semestre do próximo ano. Acho que sim. No máximo até junho. Acho até que antes a gente já está com tudo isso já
terminado e funcionando. O centro de hemodiálise vai funcionar ali, fisicamente é ali, mas tem relação com a HGG, passa pela sua diretoria? Não, não. A princípio, isso não está muito bem definido ainda, mas a princípio vai ser um setor separado. Vão ser duas instituições distintas, inclusive com diretoria distinta, com formação de RH distinta, até porque é muito especializado, né? Então tem que ser tudo muito direcionado para a área e não acredito que vá ter essa confluência dos dois serviços, não. Vai ser distinto, com certeza. Vitor, durante a pandemia houve uma dificuldade geral, né, no mundo inteiro na aquisição de insumos e isso vinha atrapalhando o funcionamento de hospitais, país afora, acho que no mundo inteiro, todo mundo sofreu com isso, né? A demanda muito alta, questão de medicamento, de insumos de maneira geral. Hoje em dia, como que está essa situação para Campos, especialmente para o seu hospital? Já normalizou? Os preços já voltaram ao normal também ou ainda continua aquela inflação da pandemia? Não, igual da pandemia não está não, mas ainda não está naquela fase antes, pré-pandemia não. A gente ainda tem alguma dificuldade, ainda são pontuais, mas ainda existe um pouco de falta de oferta de algumas coisas e algumas coisas com preços realmente muito mais caros do que deveriam. Mas tem melhorado, a gente vê que é uma curva em descendência. Eu acho que isso vai chegar ao normal. Tem essas guerras também aí, que infelizmente muitas das coisas vêm de lá, da Rússia, da Ucrânia. Por exemplo, contraste é uma coisa que a gente está com dificuldade e parece que tem alguma coisa relacionada a isso e que foge ao nosso escopo aqui. Mas está bem melhor que a pandemia, isso com certeza. Mas ainda tem muita coisa a melhorar. E em relação às especialidades, né? A gente falou aqui sobre a questão de atendimento, você falou que lá fica com média e alta complexidade. Em todos os atendimentos ou tem especialidades definidas que são ali no HGG? Lá na HGG a gente tem como especialidade, porque é um hospital de emergência, a gente resolve a parte emergencial da doença. E aí, para a emergencial da doença, nós temos a parte clínica, a parte cirúrgica, inflamatória, né, não a de trauma, temos a cirurgia vascular, temos a urologia, temos a proctologia, que resolvem a parte emergencial, ou seja, doenças renais, doenças vasculares, doenças proctológicas, cirúrgicas, que precisam ser tratadas com urgência, serão tratadas no HGG. As que não são urgência serão estabilizadas e absorvidas nos hospitais contratualizados. Nós ainda não temos um serviço de cirurgias eletivas, de tratamentos seletivos lá. Até porque o hospital não comportava ser de emergência e ter toda essa complexidade de doenças eletivas. Mas é uma determinação do prefeito que a gente, assim que findar a obra, que a gente comece a mesclar, ter algumas especialidades que a gente possa resolver também da forma eletiva lá, entendeu? Mas agora, você tem ali uma questão de atendimento de emergência, tem UTI também que funciona, e atende só a Campos ou atende ao entorno também? Porque o Ferreira Machado, por exemplo, sempre foi referência na questão de urgência e emergência para o norte fluminense como um todo, né? Tem até o projeto SAMU, acho que vai até intensificar isso ainda mais com essa integração dos 9 municípios. Mas para além dos 9 municípios, nós temos uma BR que corta aqui a cidade, né? A principal rodovia do país, corta o país de norte a sul, passa aqui pela cidade, então qualquer acidente que venha acontecer, infelizmente, mas é o Ferreira que acaba atendendo. E o HGG também tem diria, obrigação de atender aqui o entorno? Isso acontece com frequência? Há algum tipo de convênio dos municípios aqui da região com o hospital? Como que funciona essa relação com a região? Qualquer cidadão que esteja em Campos, se ele tiver uma situação de emergência, ele vai ser atendido no HGG e a gente não tem muito essa perguntar de onde é. Ele está aqui e sentiu dor, ele vai para lá. Mas o doente que está em algum município vir para o HGG, isso acontece em algumas especialidades em alguns municípios. Então, existe realmente um convênio, que na verdade é estadual, né? Existe uma rede como é que eu vou te explicar? Existe uma comissão estadual da Secretaria de Saúde e que agrega alguns municípios para um ajudar o outro em algumas especialidades. Então, a HGG recebe alguns doentes, principalmente cirúrgicos, de São Fidélis, de São João da Barra, tem alguns convênios, inclusive, de exames, e aí eu não sei te falar aqui realmente quais são todos, mas até porque todos já sabem que o que chega lá a gente aceita. Mas existe sim, e o que está em emergência está aqui ser atendido, independente do endereço dele.
O SUS é porta É, aberta. Agora, em relação à estrutura do hospital, a gente já falou aqui em relação às obras, né? Já citou a questão das obras de melhorias, você falou do atendimento humanizado, mas ainda assim existem críticas, sobretudo ali do primeiro atendimento, de quando a pessoa chega para ser atendida, de superlotação, pessoa que fica passando mal e sentada ali na cadeira esperando. São casos pontuais, são casos que precisam ser melhorados. Qual a sua análise enquanto diretor da unidade? é exatamente isso. O hospital ele foi feito para atender média e alta complexidade. Temos lá RH para atender o paciente que chega infartando, o paciente que chega com uma perfuração no intestino. E esse paciente ele chega muito grave, né? A gente recebe pacientes muito graves, os que chegam de demanda livre e os que são encaminhados através de serviço de saúde. E a gente está sendo procurado muito por essas doenças que teriam que ser vistas em UPHs, em UBSs, em ambulatório. Então é muito paciente que chega lá, e aí é o paciente que chega lá e está bem, e é o paciente que reclama. Porque ele está bem, ele foi lá para medir a pressão, mas tem que ir a uma festa. Sei lá, ele não está ali por doença. E aí ele reclama porque vai ser classificado como azul, e o azul a gente passa pessoas na frente dele, óbvio, porque isso é classificação de risco. Eu não posso deixar atender um paciente que está com uma dor na região cervical e deixar um infartado sentando. E aí o infartado, quando entra na frente dele, demanda uma série de profissionais para atender ele e ele vai ficar esperando. Esse paciente que geralmente que reclama é o que tinha que estar na UPH. E está ali. Então, a demanda, a procura da OHGG está muito grande de situações que podem ser resolvidas em outros locais. E aí, sim, vai todo mundo para lá. Nós não somos uma sanfona, nós temos um espaço físico determinado, e aí enche. E eu não posso sair tirando o paciente de lá às pressas para que o próximo que chegue tenha onde sentar ou deitar. É exatamente essa consciência de como usar a ferramenta chamada HGG que a gente precisa explicar à população. HGG é para ser chegado lá com doenças graves, doenças que precisam ser tratadas pelos profissionais que estão lá. E o resto é a pressão que tem que medir, é a glicose que tem que medir, é a busca do atestado médico. Tem que ir para setores que têm baixa complexidade. Tem muita gente que vai lá pegar atestado lá. E aí senta lá, classificado como azul, e esse é o cara que reclama, que vai para a rede social, que está lá porque ele está bem. Ele está bem até para reclamar. Vamos falar um pouquinho então aqui sobre a questão de política. Você sabe, você ocupa um cargo político, nós estamos às vésperas de um ano eleitoral e as especulações começam. Embora a saúde tenha praticamente um nome definido para ser candidato, se tudo se confirmar até lá. Mas você, qual a sua colocação nesse jogo? Você tem alguma pretensão? Não. A minha pretensão em política hoje é zero, não planejo. Estou à disposição do prefeito para ajudar nesse processo eleitoral, mas apenas como diretor do HGG. Não tenho intenção absolutamente nenhuma de participar do pleito eleitoral, não. E como que é, Vitor, para você, é sua primeira experiência no setor público, como diretor assim, de Primeiro, hospital? primeiro. Como que é essa relação, por exemplo, com os vereadores, né? Esse dia a dia, porque na tribuna da Câmara a gente vê que tem gente que reclama, mas ao mesmo tempo está o telefone com quem é líder de algum setor para tentar resolver. Vai para lá bater porque precisa também mostrar para o seu eleitorado que está cobrando, mas está também nos bastidores em cima de quem pode resolver. Como que é essa relação sua com a Câmara, por exemplo? Eu mantenho uma relação com a Câmara muito, muito, muito despolitizada, se é que eu posso dizer isso. Eu atendo a todos os vereadores, como todos os secretários que chegam lá, que me ligam, que pedem. Atendo todos eles sem querer saber qual é a carteira dele. Eu não quero saber o distintivo que ele usa. Se é de oposição, se é de situação. Porque nós tratamos de saúde. Então, assim, quem me liga pedindo ajuda, está pedindo ajuda para alguém dele ou para algum leitor dele, porque está doente. Então, não tem que existir filtro. Eu não consigo visualizar saúde, na verdade, social, quando alguém deixa de fazer alguma coisa ou outra porque o cara é de oposição ou de situação. E essa é uma determinação do prefeito, que a gente trate todo mundo igual, porque somos saúde, nós não somos políticos. Somos diretor de hospital que estamos lidando com doenças, e essas doenças têm que ser tratadas para todo mundo igual. Então, eu trato, infelizmente, alguns vereadores chegam lá de uma forma realmente muito agressiva, querendo fazer política dentro do hospital, que eu acho extremamente desnecessário. Política se faz no palanque, com o microfone na mão. Não fotografando o doente, dizendo que que aquela doença é culpa da situação. E alguns, infelizmente, graças a Deus, são muito poucos,
chegam lá e aí, infelizmente, eu não consigo ter uma relação de carinho com esse cidadão. Mas a grande maioria, mesmo sendo da oposição, chega ao HGG com muita tranquilidade, com muito profissionalismo político dele. Eu não tenho a reclamar de quase ninguém. Quase ninguém. Teria nome esses quase? Não, 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 deixa pra lá. Vitor, Ele sabe com quem eu tô falando. De quem? tá certo. Vitor, nós vamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Você colocou aí uma situação de que você não estará no jogo político, não tem interesse, até porque você é militar, né? Sou militar. Tem todo um trâmite em relação a isso também, não é isso? Teria que. Existiria mudança na minha situação de funcionário militar que não seria agradável para mim. E eu também acho que não tenho esse perfil, não. Meu perfil é de capinar mesmo. Eu quero estar lá na frente, atendendo, tentando melhorar a saúde. Óbvio que é um cargo político, não se discute isso, mas eu acho que existe um limite ali e esse limite me agrada muito. Eu não quero sair desse limite, não. Mas ao mesmo tempo você colocou aí também que estará ajudando o prefeito Vladimir. Qual a sua avaliação do Vladimir prefeito e o que você projeta para ele no próximo ano para a gente fechar nosso bate-papo? O Vladimir Garotinho, e assim, como eu não sou um cara muito ligado à política, e aí a gente sempre lá atrás, quando você não está no jogo, e você se acostuma a bater nas pessoas, né? Falar, pô, o cara deve estar roubando demais, né? Não faz. E tem até aquele que rouba, mas faz, né? Mas eu não vou aqui estar falando isso porque eu quero uma promoção do prefeito, não, mas hoje eu admiro muito o Vladimir Garotinho como um político. E a gente sofre com isso, né? Porque o cara cobra muito da gente, ele cobra e é porque você vê sangue nos olhos dele querendo que a população seja bem atendida. Ele me liga todo santo dia para perguntar por que fez isso, por que fez aquilo, porque eu não fiz, e sempre com o intuito do doente, do eleitor dele, ou mesmo que não seja eleitor. Assim, eu admiro muito o Vladimir Garotinho como político. E eu estou aprendendo política agora, eu não tenho nada a falar de ruim dele. Pelo contrário, acho que a gente sofre com ele por causa disso, porque ele cobra muito da gente, e eu acho que todo político tinha que ser assim. Eu não consigo ver nada dele que eu tenho que falar que, olha, o prefeito tinha que melhorar nisso aí. Ele pode só melhorar de não me ligar às 3h30 da manhã para saber porque que o hospital está cheio, porque ele faz isso. E o que você projeta para ele no próximo ano? Você acha que o caminho está pavimentado para a reeleição, como dizem as pesquisas, ou é muito cedo ainda para qualquer projeção? Eu não, até porque é o que eu falo, né? O HGG, eu tô lá trocando o pneu com ele, com o carro andando, né? Então, a minha cabeça é uma bola de confusões. Eu realmente, por não entender muito e realmente não ter tempo de estar. O que eu vejo falar é que realmente tem as pesquisas que estão colocando ele num patamar muito favorável, né? E acho que se ele continuar do jeito que está, eu, como eleitor, vou votar nele, óbvio. E acho que as pessoas que têm um pouco de entendimento vê que a cidade melhorou muito. Não tem como as pessoas. E eu vejo quando ele próprio sai à rua. O Vladimir não se nega a ir a lugar nenhum. E aonde ele vai, é um bolinho de gente atrás dele. Não vejo as pessoas vaiarem ele, não vejo as pessoas xingarem ele. Então, esse movimento que o Vladimir faz, principalmente indo para a rua, na minha visão, que não é uma visão muito especializada politicamente falando, mas já diz tudo. Já diz quem ele é hoje para Campos. Entendeu? Então tá certo. Vitor, agradeço a você mais uma vez pela participação e deixar o convite aberto para outras oportunidades. Estou sempre às ordens à disposição e precisando da gente no HGG, estamos lá. Tá certo. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.